queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos dando início aqui à programação do nosso especial de Ano Novo da Igreja Verbo da Vida da Zona Leste. Você é o nosso convidado para esse tempo, vai ser muito bom estar com você, mas também seria bom que você pudesse compartilhar o link dessa transmissão com outras pessoas. Então você já pode fazer isso agora e vamos desfrutar de uma noite maravilhosa, trazendo coisas importantes da nossa igreja. Irmãos, estamos recebendo aqui hoje membros da nossa igreja, mas que estão dentro também do contexto, né, no sentido empresarial da nossa cidade. E aí a gente vai bater um papo muito tranquilo a respeito disso, né, vendo esse relacionamento igreja, família, empresa e como responder a cada um desses pontos específicos e ser uma família, um empresário bem sucedido, ter uma família bem sucedida na nossa igreja. Vamos experimentar desse tempo, mas eu vou começar também com boa noite muito especial a cada um deles. Quero começar com o nosso querido Osto, ele é empresário da nossa cidade, né, atua num ramo de alimento e também tem liderança na nossa igreja. Osto, boa noite, seja bem-vindo a esse tempo maravilhoso, nosso especial de Ano Novo, e boa noite. Amém, pastor. Boa noite a todos. Para mim é uma honra, né, estar aqui compartilhando mais do reino, né, da nossa correria, do dia a dia, e dizer que vale a pena estar envolvido, vale a pena se envolver na obra. As coisas ficam mais leves e Deus vai nos abençoando cada vez mais. Bênção. Pastor Bruno, graças e paz, tudo bem? Pastor Bruno, bem, ele é empresário no ramo de alimentos também, supermercado, né? Pastor Bruno, que maravilha ter o senhor aqui nessa noite, né, com a gente. Eu queria que o senhor compartilhasse, né, também com as pessoas que estão acompanhando a gente a partir de agora e dando seu boa noite também. Seja bem-vindo a esse tempo. Amém, pastor. Boa noite pessoal. Que bom, é um tempo muito bom, né? Vai ser um tempo muito proveitoso, né? Sim. Nós compartilharmos, né, das experiências nossas do dia a dia, familiar, ministerial, do nosso serviço e também do nosso trabalho, do nosso dia a dia, né? Compartilhar entre nós, empresários, aquilo que é pertinente ao reino de Deus, Sim, né? Tudo aquilo que a bom. gente faz e se envolve com a obra de Deus, né? Pessoal Sim, muito bom. e no trabalho também. O terceiro convidado de hoje, que está com a gente hoje à noite, é o nosso querido Gustavo, o famoso Guga Bugs, ok? Também no ramo de alimento, o pessoal gosta de comer nessa igreja, tá bom? Os empresários é mais nesse segmento. Gugas, boa noite, muito obrigado por estar com a gente aqui. Boa noite, pastor, é um prazer, um privilégio, né, ser convidado como os irmãos aqui, e quero dizer para o senhor que a gente está muito feliz em estar tanto empreendendo como também fazendo parte dessa obra que tem avançado cada dia mais, e Deus tem feito grandes coisas. Que maravilha, gente. Então, para diversificar um pouco, para mudar, né? Estamos com o nosso querido Ricardo. Já o ramo dele é outro, né? Ele trabalha com tecidos, né? Em Campina Grande. Ricardo, seja bem-vindo. Ricardo também está no segmento, né, de liderança da nossa igreja. Seja bem-vindo, né? Obrigado, a esse pastor. Especial de Ano Novo da nossa igreja. Amém, amém. Graça e paz você que está em casa. É uma honra estar aqui no final do ano com essa comunhão, com esse bate-papo. Eu quero dizer para você que está em casa, se você é comerciante, se você é empresário da nossa igreja ou não da nossa igreja, preste bem atenção nessa noite, porque essa noite nós vamos falar dos grandes desafios que a gente teve esse ano, Amém. mas também das grandes vitórias em Cristo Jesus. Amém. Estando com o Senhor, nós estamos mais do que satisfeitos. Então, preste atenção, convida pessoas mesmo, porque hoje vamos falar do coração, vamos falar daquilo Amém. que nós passamos, não Muito daquilo bom. que nós ouvimos falar. Amém? Que Deus bênção. abençoe. Um ano novo abençoado para você. Amém. Então, queridos, para descontrair um pouco já, para começar esse bate-papo aqui da gente, né, eu quero só lembrar que Ariel, nós tivemos muito problema aqui, inicialmente para montar a nossa estrutura. Por quê? Porque tem muita barriga sobrando, né? Cabelo faltando em alguns aqui, e está todo mundo aqui se espremendo para não aparecer os barrigões, né? Depois de um ano de pandemia, depois de um Natal que nós já tivemos aí comendo muito, ainda tem esse período de Ano Novo que também já comemos muito, né? Então a gente está se segurando bastante aqui, né? Ricardo está botando força ali, o baixinho nem se fala. Eu não, eu estou no meu natural. Eu tô light. Guga, né? Então tá light, né? É light. No natural, por enquanto estou no natural. Tá no natural, né? Eu me mantenho no regime. Pois é, gente. Então a gente que vai bater esse bate-bola, vamos dizer, na verdade, aqui dessa conversa que a gente vai ter aqui, ela passa por uma questão muito interessante, né? Nós tivemos um ano, né, fazer como um maneco, né? Diz que não quer mais usar aquela palavra de um ano atípico, né? Tivemos um ano diferente, irmãos, um ano, né, comprometedor, vamos dizer assim, do aspecto administrativo, mundialmente falando, né, dos negócios, enfim, tudo que for business, negócio pelo mundo afora. Tivemos um ano diferente
crente de verdade, né? E esse ano ele veio afetar a igreja, e hoje eu conversava com alguém aqui e dizia, poxa, eu acho que conversando com o Ariel, eu disse, como que a gente conseguiu passar, parece que não aconteceu isso, mas como que o mundo fechou 4 meses, né? Você passa um feriadão, parece que é muito tempo, mas imagina, o mundo fechou, tudo parou durante 4 meses, né? Inclusive a igreja parou, né? Nós estamos aqui agora falando, né, dentro da nossa igreja. Você está num ambiente da nave principal da igreja do Verbo da Vida aqui da Zona Leste, e pensando sobre isso, né, como tudo parou e a gente conseguiu, né, dar continuidade, né? Por quê? Como foi que nós conseguimos sobressair nessa história? Para isso a gente quer até conversar com vocês também sobre isso, né? Eu estava falando, né, nos bastidores antes do nosso bate-papo, né? E falando assim, eu vejo as pessoas justificarem tantas coisas, né? O tempo mudou, alguém já diz, olha, pastor, eu fiquei com cuidado que choveu, se eu não fui para a igreja. A gente faz uma convocação, tem pessoas às vezes que elas justificam muitas coisas, e aí eu tive a oportunidade de estar com vocês aqui, porque de fato vocês representam a massa empresarial da nossa igreja. Nós temos boas pessoas atuando com a gente, uma igreja de uma membresia muito atuante, graças a Deus por isso, né? Mas vocês de fato são referenciais para a gente, representa bem o perfil de ovelha, o perfil de ministros, o perfil de líderes que nós precisamos na nossa igreja. Como foi mesmo? Essa pergunta eu vou estender a todos. Como foi, né? Lidar com família em meio a uma pandemia, quando seus negócios estavam também parados, as portas estavam fechadas, e quando a gente de repente pensou, e a igreja, como se sobressair, como que está na igreja? Quando a igreja também estava fechada, como foi sobressair e chegar um final de ano vitorioso? Quero conversar com você, Austin. Como foi esse tempo para você? Você que conta vitórias para nós constantemente aí. Amém, pastor, amém. Como o senhor falou, né? A gente não aguenta mais essa palavra atípico, né? É verdade. Foi um ano diferente, foi um ano onde a gente foi provado verdadeiramente onde estava a nossa fé, né? Eu creio que a gente já vinha numa pegada muito boa na igreja, por isso a importância de congregar, a importância de estar se enchendo, de estar buscando, de estar servindo. Eu acredito muito quando nós estamos servindo na igreja, o Todo-Poderoso, o nosso Deus, ele tá cuidando das nossas coisas, né? Ele está se preocupando. Eu estava conversando até com o Valmir uma vez, eu acho até injusto. Nós, com as nossas imperfeições, né, dando o nosso melhor na igreja, e aí o Deus, o Todo-Poderoso, o Excelente, Ele cuidando das nossas coisas. No início foi muito difícil, no início eu tive até dias antes do fechamento do comércio, eu tive reuniões com os meus funcionários, houve aquele sentimento de tristeza mesmo, algumas pessoas saíram chorando, eu me sensibilizei muito, porque até então a gente não sabia como se comportar. Né? Um ano, uma coisa que a gente nunca tinha passado, mas aí tinha uma nota, pastor, dentro do meu coração, que tudo ia dar certo, tudo ia bem. Que benção. Porque, como eu disse ao senhor, a gente vinha numa pegada muito boa e continuamos nessa pegada na igreja, no serviço, e as palavras que a gente tinha ouvido aqui eram palavras de conforto, palavras de fortalecimento, e isso foi o principal para mim no início da pandemia, aquela certeza que todas as coisas estavam cooperando ao meu favor. Né, ao favor daqueles que creem. Então, a fé permaneceu a mesma, a convicção de que tudo ia dar certo. Deus começou a dar estratégias, porque até então a gente não sabia, o comércio fechou, a gente não sabia como lidar com aquilo, foi uma coisa nova, mas a Bíblia diz que Deus ele vai renovando, né? Cada vez mais, aí vai nos dando estratégia, vai nos dando sabedoria para lidar com aquilo. E com o passar dos dias, pastor, aquilo foi se tornando leve. Vê como um peso, vê como uma coisa de você dizer, não sei como vai ser. Mas com o passar dos dias, Deus foi dando direções e as coisas foram voltando ao normal. E a gente sempre engajado, mesmo com a igreja fechada, a gente correspondendo, né, pegando junto na igreja, pegando junto com... Verdade, quando o nosso pastor convocava a gente, eis-me aqui, né? Isso é o mais importante. Muito bom. E Deus foi facilitando as coisas. Glória a Deus. Creio que Deus tem muito mais. Sim. Deus tem muito mais. Muito bom. Isso é o testemunho, né? Quando a resposta envolve realmente esse reconhecimento de que houve uma coordenação celestial para que desse certo, né? No caso do pastor Bruno, foi um pouco diferente, né? Porque aí você atuou mais do que todo mundo, ou seja, também passou a atuar mais do que o seu tempo tradicional, normal, né? Sem pandemia. Mas para isso teve que ter mudanças também, né? Simplesmente se você, de repente, teve uma demanda que não era comum,
né? Aonde que foi necessário, né? A entrada até da questão espiritual para você atingir essa demanda aí, pastor A Bruno? gente, no meu caso, dos meninos, né, que a gente esperava, né, sempre comandos, né, do Ministério da Saúde da nossa cidade, para a gente seguir as regras, né, dentro do que aconteceu na pandemia, mas sempre confiando no Senhor, servindo a Deus, né, honrando a Deus, principalmente, independentemente do comércio estar aberto ou fechado. A nossa confiança sempre teve em Deus. Mas, no meu caso, particularmente, né, eu não tive a proibição, né, das autoridades de fechar o comércio, porque eu trabalho no supermercado, né? Então, eu tive uma demanda maior, né? Fui agraciado da parte de Deus, precisei de sabedoria, eu precisei de força, né? Para lidar, né, com a questão. Rapaz, aumentou meu fluxo, o povo estava com medo, queria comprar alimento, se estocava. Eu digo, meu Deus, me ajuda, me dê sabedoria, o que é que eu vou fazer agora, né? E Deus foi me dando sabedoria, eu tive que fazer mais contratações, né? Amém. Na verdade, em meio a uma pandemia, eu prosperei, e eu sei que foi a mão do Senhor que fez isso, né? Por minha vida, porque dentro dessa estratégia de crescimento que eu tive que pedir ao Senhor, me ajuda aqui, como é que eu vou fazer? Né? Porque a gente sempre esperava, paixão, irmãos, o comando das autoridades, se abre, se fecha, se tem limitação de horário, o que a gente pode fazer? Bota o funcionário para casa, um período, ou não bota, mas eu fui agraciado, né? Eu estou aqui contando testemunho da bênção que foi, particularmente para mim, porque eu não tive restrições de fechamento. Que né? benção. E pude dar resposta a Deus também, Sim. nessa área também financeira, né? Amando e honrando ao Senhor. Verdade. Estou com a acréscimo que Ele fez na minha vida. Amém. Então, Que benção. Estou feliz Muito por bom. isso. E não deixei de servir o Senhor, né? Na igreja, mesmo nas convocações, como o Oscar falou, né? Que a gente tinha, né, a estratégia que Deus deu ao Senhor, né, de fazer o drive-thru aqui na igreja, Sim. ter as oportunidades do que Deus fez, né? Levantou no coração do Senhor estratégias para que a igreja da Zona Leste não parasse, né? E nós, como membros, né, e líderes também, para tocar os nossos liderados, não ficasse com a nossa vida espiritual estagnada, parada, porque nós não íamos congregar mais. Mas o Senhor levantou, né? A Deus deu sabedoria ao Senhor, uma direção. E a igreja, quando voltou avivada, voltou animada, respondendo às direções que o Senhor colocou no seu coração. Amém. E eu estou Benção. aqui para contar a bênção do Senhor, né? E foi desse tempo também a minha vida profissional também. Muito bom. Ricardo, né? Eu vou aqui diretamente em Ricardo. Eu fico durante esse tempo da pandemia, ou antes da pandemia mesmo, e pós-pandemia, esse período todo, na verdade, ainda tem, né, a gente vive esses requisitos, né, da questão da Covid, né? Mas, Ricardo, uma coisa interessante, né? Uma coisa que eu sempre admirei, às vezes eu tinha que estar botando freio em você, né? Por causa do seu coração, né? Você tem um espírito de generosidade, assim como os demais meninos, que é muito aguçado, né? A gente falava recentemente sobre isso, né? E às vezes a gente do outro lado, a gente fica com aquela sensação que você perdeu o controle de algumas coisas. Mas a gente conversando ontem, você dizia assim, meu pai foi assim, pastor. E você me dava testemunho sobre o seu pai. E aí, quando você me disse, meu pai foi assim, você é assim, e eu vejo que se você estivesse fora do compasso, então você não tinha prosperado, não seria bem sucedido, você é um empresário bem sucedido de Campina Grande, no contexto do ramo de tecido, sua família é bem sucedida na Paraíba, né? De onde parte essa generosidade e o que isso representa para você no que diz respeito à sua casa e sua família? Isso causa um efeito na tua vida, o ser assim, ou para você é um preço que você paga? Não, pastor. Para honra e glória do Senhor, mesmo antes de ser crente, antes de ser evangélico, como eu falei para o senhor ontem, meu pai já tinha esse coração. Então ele passou isso para mim. Na minha família, o único que tem esse coração, esse amor pelo próximo, em ajudar, sou eu. Porque eu herdei isso do meu pai. Não quero dizer que eu herdei tudo do meu pai. Muitas coisas eu herdei, mas esse foi a principal coisa. Então, meio à crise, não só essa, porque não foi só essa que eu passei várias crises. E todas as vezes eu nunca deixei de honrar o Senhor, mesmo não sendo crente. Amém. Eu sempre tive isso no meu coração, nada é meu, tudo é do Senhor, e eu estou apenas administrando. E eu sempre recebi um comando do Espírito Santo, em todas as coisas, mesmo quando eu estava no mundo, ele sempre me falava o que fazer. Então, quando veio essa dificuldade, né, com esse ano, que foi um ano difícil para todo mundo, mas o Senhor, Ele derramou uma graça, um entendimento, uma sabedoria sobre as nossas vidas diferenciada. O que eu quero dizer com isso?
Não existiria essa conversa hoje aqui Sim. se nós não fôssemos dizimistas fiéis. Amém. Não existiria essa conversa aqui hoje se nós não fôssemos ofertantes fiéis. Uhum. Não existiria essa conversa aqui hoje se nós não fôssemos empenhados naquilo que o Senhor nos dirigiu, né? O propósito do Senhor nas nossas vidas. E eu tenho isso arraigado no meu coração, esse propósito de servir ao reino com aquilo que o Senhor me abençoa. Porque eu não tenho nada. Tudo que eu tenho é dele. Que bênção. Né? Eu não gosto de me referir em loja, isso, aquilo, porque não é nada meu. Né? Tudo que eu tenho, eu dirijo muito, como o senhor mesmo falou, às vezes eu tenho que frear, porque eu sinto isso no meu coração, esse desejo de fazer por algumas pessoas algo que está dentro do meu coração, que não sou eu, não é Ricardo Carne, não é Ricardo Pessoa. É algo que brota dentro de mim, que o Espírito Santo fala. Amém. Então, com essa crise que houve, nós passamos, na verdade, 45 dias fechado, porque com 45 dias o governo ele editou um edital que tecido seria um setor que teria que abrir porque é essencial por causa do tecido, fazer máscara, etc. Então nós abrimos. Nós temos 52 funcionários, nós não demitimos ninguém, foi 3 ou 4 pediram as contas por causa da idade, né, que trabalham conosco, tiveram que sair. Mas nós não demitimos ninguém, já demitimos mais 2, temos que admitir mais 2, porque saíram 4, eu tenho que substituí-los. E pastor, para a honra e glória do Senhor, nós temos andado no sobrenatural do Senhor. Hoje, Que bênção. 30 de dezembro, né, eu não sinto falta dos 45 dias que passou fechado. Amém. Caramba, que bênção. Né? Eu, como o pastor Bruno falou, eu fui e estou sendo muito abençoado, que eu estou saindo de um ano difícil para todo mundo, não foi para Paraíba, mas foi para todo mundo, podendo dizer, até aqui o Senhor me ajudou. Estou saindo com um capital melhor de quando eu entrei na pandemia, depois de 45 dias fechado. Amém, Jesus. Para mim honrar os meus compromissos, porque muitas fábricas não prorrogaram, né? Para pagar funcionário, dei férias coletivas por 45 dias. A gente pegou um empréstimo do governo, quem é empresário sabe, saiu um empréstimo, né, com juros muito baratos, e a gente vai devolver o dinheiro agora em abril, que era para quando começar a pagar, porque a gente não precisou do dinheiro do governo. E foi um valor muito, muito bom, mas para a honra e glória do Senhor, ele mais uma vez me disse, filho, sou eu que te sustento. Glória a Deus. Né? Então, estou saindo dessa pandemia com muito mais desejo de servir o Senhor. E sentindo como Ele tem agido, não só na minha vida, mas na vida da minha família. Amém. Meus filhos estão mais juntos, meus netos estão mais juntos. Então, assim, para a honra e glória do Senhor, esse tempo tem sido ano para mim. Lá no começo de janeiro do ano passado, nós tivemos a reunião no ministério e eles disseram para nós, esse será o melhor ano das nossas vidas. Né? E durante toda a pandemia, durante toda essa dificuldade, não estou falando com isso com pessoas que perderam vidas, perderam parentes, né? Houve um tempo de caos em relação a mortes, mas eu estou falando que na minha vida espiritual houve um crescimento sobrenatural, né? E em reflexo disso, um crescimento sobrenatural nas finanças. Que bênção. Amém. Porque honra o Senhor, o teu Deus, que Ele te dará a vitória. Que bênção. Isso é a lei da semeadura, né? Verdade. A Bíblia diz exatamente isso, né? Tudo que aquele homem semeia, tudo que o homem semeia, disso ele vai obter colheita, né? Aí eu estava pensando em você, Gustavo, você... a gente tá aí, você assumiu, né, alguns setores da igreja no que diz respeito ao trabalho de generosidade, atingir o social, né, o campo, né, com alguns projetos da nossa igreja. A gente uma vez bateu um papo no nosso gabinete com você e você expressando, né, um pouco da tua história, da tua vida, e eu vi como você ficou emocionado, né, chorando, contando o que você passou e o que Deus acrescentou na tua vida, né? Eu vejo a sua disposição de servir, né, quando a gente bate papo aqui, né, e principalmente quando toca essa área, que é o social, que é socorrer, que é ajudar, né, e isso te motiva demais, te anima demais, né? A minha pergunta para ti hoje, né, servir nesse sentido, é sacrifício ou privilégio? Nossa, pastor, é um privilégio. Não é sacrificar, sabe? Eu vejo como um privilégio, porque quando você entende a sua identidade em Deus, que você é filho, você não é eterno aqui, né? A gente não é eterno.
E assim, quando a gente entende tanto a nossa identidade como o nosso propósito de vida aqui, que eu me identifico, como o senhor falou, com esse propósito de abençoar outras vidas, até mesmo porque, como eu tive esse gabinete com o senhor, no meu passado foi bem difícil, né? Eu vim de uma família do interior de Nova Palmeira, não sou daqui de Campinas, já estou aqui há 14 anos, mas eu vim de uma família bem difícil, que não tinha, às vezes faltava comida, e a gente, uma família de 7 filhos, a roupa melhor que a gente tinha era os primos que doavam. A gente tinha uns primos que tinha bastante dinheiro, então eles usavam um pouco e nos davam, e para a gente era uma festa. Mas isso aí serviu também para mim não largar minhas raízes, sabe? Saber entender que por ter passado por esse estilo de casulo, né? Foi como um casulo, e você tem casulos que é necessário a gente passar, momentos da nossa vida que nos ensinam. Quando a gente aplica o coração em Deus, a gente entende o propósito daquilo que é para ajudar outras pessoas, né? E hoje sou empreendedor, né? Tenho uma família, tenho uma bebê de 3 anos, maravilhosa, uma esposa linda, e vim com a mão na frente e outra atrás, que nem fala um ditado aí, né? Então, assim, eu tô super feliz, né? A gente começou essa campanha aí, logo em março a gente conversou. Sim. E a campanha Socorrer começou, surgiu por amor, e toneladas e toneladas de alimentos foram levantadas através da igreja, de empresários, empreendedores. Já são mais de 10 toneladas de alimentos, né? Esse ano, com pandemia e tudo, né? Que a igreja fez doação aqui. Então a gente mostrou que Deus é poderoso. Através de nós, Deus pode realizar grandes coisas, né? E a questão X está nisso aí, entender o propósito. Verdade. Porque, como o irmão Ricardo aqui falou, a gente nem é daqui, a gente está só de aluguel, vamos supor, né? A gente está só de passagem. Então, quando a gente entende esse propósito de abençoar, de fazer a obra prosperar com intenção correta no coração, colocando diante de Deus, né, o coração sincero e perguntando para Ele: Senhor, o que é que o Senhor quer que a gente faça? Isso é muito gratificante. Hoje a gente está com mais de 2 anos de loja. Eu até cheguei a pensar que, quando o empreendedor ele é novo ainda no mercado, ele ainda está aprendendo algumas lições de casa. O Ricardo aqui já é mais velho um pouco, já tem anos de loja, ele sabe. Então, todo início é difícil, é como se fosse a partida, ela leva um pouco mais de força, mas depois que embala, vai-se embora. Verdade. E você vai, né, desenvolvendo a sua carreira. E como o senhor falou, quando a gente aplica o nosso coração em Deus, quando a gente entende que o propósito correto está em Deus, fica tudo mais leve. É possível você ter uma vida de empreendedor, estudar, aplicar-se no seu negócio e também servir a Deus sem que isso seja peso, porque isso está relacionado não ao tempo, mas à intenção do coração. Quando seu coração está voltado para alguma coisa, você passa noite, madrugada, acordado e nem se sente cansado. Verdade. Né? Então, a gente pensou até que ia fechar durante a pandemia. A gente botou a mão na cabeça com minha esposa, mas ela falou uma palavra para mim: a gente não vai fechar. O Gugas é uma hamburgueria de multidões. E muito a gente sempre confessou isso. Gugas é uma hamburgueria de multidões. E quando passou esse período mais crítico da pandemia, a gente viu a casa cheia, o delivery bombando, e a gente disse: só pode ser Deus. Muito só bom. pode ser Deus, né? O que veio para matar só fez aumentar. Graças a Deus. Deus é Washington, o que você, em poucas palavras, o que você não faria, o que você não faria em 2021 que você fez em 2020? O que eu não faria, eu não deixaria de congregar. Mas você deixou de congregar em 2020? Não, jamais. Pastor. Deixou forçado, né? Jamais. De qualquer forma. Teve aquele períodozinho, né, que a gente ficou online, mas a gente sempre que podia ali na lanchonete, mesmo na correria, tava... 2021 em poucas palavras para você. 2021, para mim, pastor, como eu conversei com o senhor em particular, 2020, por incrível que pareça, foi o ano do dobro. Eu creio mais pelo envolvimento com a obra, com o Senhor, não desconectando. Você se cumpriu na sua vida a promessa, né? Em janeiro não, eu acho que em fevereiro mais ou menos, em um de nossos cultos, o pastor Vantos, se eu não me engano foi o pastor Vantos, disse que esse ano seria o ano do dobro, né? E isso aí é para quem crê, pela fé, tudo na nossa vida é pela fé. E eu agarrei aquilo para mim e digo: Senhor, é o ano do dobro. E essa pandemia, como o Senhor veio querendo afrontar, veio querendo desanimar,
Mas Gustavo é muito próximo de mim, ele trabalha lá perto do meu comércio, a gente conversava muito, não era Guga? Eu dizia, Guga, vai ser rápido. Vai ser rápido, vai ser rápido, vai ser rápido. Então sempre saía fé, sempre falando o que eu queria, o que estava no meu coração, sempre fé, sempre fé. Então, pastor, 2021 vai ser o ano do triplo. A Bíblia diz que a gente ia superabundar para toda boa obra. Há um propósito para a abundância. Há um propósito para a nossa abundância em Deus. Não para a nossa glória, para a gente se vangloriar, não. Mas para que como lá em 2 Coríntios fala, né, que é para toda boa obra. Amém. Então eu vejo isso nessa igreja. Eu vejo as coisas leves, as coisas fluindo, porque existe um coração envolvido. Corações sinceros e contritos aqui, envolvidos na obra. Então tudo vai dar certo. Muito 2021 é o ano do triplo. Está declarado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E é como eu disse, um dos fatores primordiais para que o 2020 tenha dado certo, né, foi o envolvimento na obra. Amém. Né? Muita gente conhece o meu histórico, o meu início. Eu era taxista, eu vivia trabalhando com táxi e vivi uma vida um pouco puxada mesmo para aquilo, mas nunca deixei de servir na obra. Sempre envolvido, podia estar na vez da fila de um táxi, mas quando dava a hora da igreja vinha para o serviço, vinha para minha escala, cumpria. Fidelidade, né? Manter o nível de fidelidade, né? Cumpria direitinho ali. E interessante, sabe, pastor? Nesses anos que eu já estou de lanchonete, as meninas, quando eu chegava na lanchonete, quando eu estava aqui na igreja, cultuando ao Senhor, nos domingos principalmente, que era como o senhor disse, é um dia diferente, né, corrido, um dia de movimento, que era para onde eu era, que o serviço exigia que eu estivesse lá, gerenciando, dando direções, mas Deus trouxe estratégias e coisas foram delegadas, e quando eu estava aqui cultuando, que eu chegava na lanchonete, as meninas diziam, o senhor orou bastante, não foi? Eu digo, como assim? As coisas aconteceram. Como assim? Eu disse, Senhor, seu Washington, a gente não parou. Aí vinha aquela nota dentro de mim, é o Espírito Santo dizendo, Amém. Eu tenho cuidado do seu negócio. Amém. Eu tenho cuidado da sua vida. Então, glória a Deus, que bênção. A graça de Deus, né, nos abençoando. Amém. Ok, Gustavo, a gente escutando agora o Austin falar, nós somos muito amigos. E aí eu achei interessante, nós estamos falando de igreja, de irmandade, de relacionamento, intimidade. E uma das coisas que eu carrego aqui também fico orgulhoso de vocês, né, da minha membresia, dos meus pastores aqui, quando eu digo aqueles que atuam perto de mim, né, e eu sempre falo isso para ele, eu exalto isso. E aí quando ele falou, né, eu sou muito amigo de Guga, eu lembro que as empresas de vocês é o mesmo ramo, praticamente, porque é ramo de alimento, né, é lanchonete, atendo cliente de balcão também, e ficam quase de frente uma para a outra, né? Como esse relacionamento, nós somos muito amigos e não competir, né, sobre essas coisas, né, um está torcendo, celebrando do outro. Como é isso, em poucas palavras? Isso, exatamente, pastor. A gente é de pertinho, né, da mesma rua, mesmo ramo, e isso faz parte do caráter de Deus que habita em nós. Que bênção, muito bom. Aquilo que a gente tem aprendido na igreja, aprendido na palavra e colocado em prática. A gente sempre, quando se junta, é para acrescentar um na vida do outro. Ele come lá na hamburgueria, eu como lá no salgado, e a gente vai plantando semente, vai semente e vem, e vai germinando e dando frutos. Bênção. Tá bom? Amém. É verdade. E só quem engorda é ele, eu não engordo não. Verdade. Brincadeira. Mas é basicamente isso. Um momento de comunhão, a gente às vezes até sai, na pandemia a gente conversava até meia-noite, às vezes fechava de 11 e até meia-noite conversando da palavra e declarando e confessando aquilo que a gente tem recebido aqui na igreja. Esse lugar é um quartel. Aqui, a nossa igreja, isso é um quartel que alista, que levanta generais, que levanta um exército para combater exatamente essas trevas que estão lá fora, tentando destruir a vida de outras pessoas. Então a gente sempre comentava dessa forma. E vai fortalecendo a comunhão nossa. Que bênção. Amém. A gente tem visto na nossa igreja, a gente está falando nessa dimensão do campo empresarial, né? Igreja, relacionamento e família. A gente, em meio à pandemia, a gente viu novos negócios surgindo, né? Vários testemunhos durante esse ano, eu fiquei impressionado com isso,
né? Às vezes eu fico maravilhado com o que Deus fez em relação a muitos empresários. O caso de Ricardo já deu testemunho do que Deus fez na empresa dele, acabou de falar isso aqui pra gente agora há pouco, né? A gente lembra do pastor César, em meio à questão da pandemia, ele abriu empresa, né? Abriu empresa com o Fernando, eles estão de vento em popa, né? Que é a Vila de Carnes lá, né? Se você está comprando carne em outro lugar que não está conectado aos irmãos da igreja, né? Tem o pastor César, tem o pastor Bruno aqui, né? Então, Hoje eu fiz uma visitinha lá. Já fez uma visita, eu também já fiz, a gente tem feito visita a ele, tem um trabalho excelente. Mas me relacionando a isso, pastor Bruno, você mesmo, né? A gente nem concluiu direito o ano, né? Acabou o ano agora há pouco, né? Estamos agora já no primeiro dia do ano de 2021, né? Mas nem concluiu, você está abrindo uma empresa, né? Como é que é isso, pastor Amém, Bruno? pastor. É a graça de Deus mesmo, né? A mão de Deus mesmo. E chegou como um favor, né? Tem coisas que a palavra de Deus diz que ele faz infinitamente mais. Amém. Verdade. Coração descansado, né? Com expectativa. Não tinha expectativa, mas chegou. E é um ponto em frente à minha própria loja, no outro lado da rua, né? E Deus mesmo moveu o coração. O dono do prédio que me alugou, me cedeu o espaço para me abrir o empreendimento, né? Que benção. De fato, já está aberto, né? Já está com inscrição, tudo aberto. A Verônica vai lá dirigir lá aquela empresa. E essa oportunidade chegou por conta de fidelidade, né? Servindo a Deus, amando a Deus, honrando a Deus na igreja. Boas oportunidades chegam. A palavra de Deus diz, pastor, que a gente recebe de Deus infinitamente mais. A gente às vezes nem pede, mas a gente nem pensa. A gente pensa e Deus faz infinitamente mais. Surpreende as nossas vidas. Então eu estou aí, né? CNPJ aberto, já estou comprando, os móveis já estão sendo projetados. Creio que no final de janeiro a gente já está com a loja aberta, né? Para dar muito fruto, para empregar pessoas, né? Para empregar pai de família, mãe de família, né? Que vai prosperar através daquela loja também. Porque o propósito, como eu falo para a Verônica, eu falo para as pessoas, o propósito da prosperidade que chega para nós é abençoar outras pessoas. É abençoar o reino de Deus. É abençoar as pessoas que não têm. Chega para nós, a gente, com um coração generoso, pode ceder coisas da nossa parte também, tirando de coisas que o Senhor coloca para nós, poder abençoar outras pessoas, né? E Deus, infinitamente mais Ele fez esse ano. Estou muito feliz, né? Está acontecendo, né? 2020 foi um ano de restauração, 2021 um ano de restituição, né? É verdade. Todas as áreas da nossa vida, amém? Nós estamos provando disso, eu estou provando disso, né? Amém. Foi um ano de resolver muitas pendências também, Deus com sua mão, favorecendo coisas particular minha, coisas na justiça, não acabou nem um ano, rapaz, por favor, vamos fazer assim, resolveu minhas coisas que eu estava com as pendências na justiça, com minha loja, e está acontecendo. Amém. Que benção, resolvido, né? E Deus está sendo glorificado com isso. Que benção. É muito bom nós dirigirmos ou estarmos à frente de uma igreja, né? Eu contando o meu caso também, né? A gente teve um ano diferente, como a gente está falando desde o início, mas tão confortável. A gente tem a oportunidade de estar aqui, né? Estamos com esse grupo porque escolhemos que fosse esse grupo aqui, poderia ter muito mais pessoas aqui para compor. Vamos ter essas outras oportunidades em programas como esse, mas lembrando, né, especificamente, desde o início de janeiro até hoje, terminando aqui, já terminou o ano para nós agora, né? Mas durante esse ano de 2020, eu não tive medo, eu não tive dificuldade, né? Eu dormi bem, deitei, acordei, dormi, né? Cuidei bem da minha família, né? Eu vi a graça de Deus. Quando você olha pela responsabilidade, quem gosta de responder a sua responsabilidade, né? É natural que você venha um tipo de preocupação, né? Porque você quer honrar. Mas nem sobre isso eu fiquei preocupado, né? Eu tenho dito aqui, eu não vim pastorear prédio, parede, dinheiro, eu vim pastorear a vida de pessoas, né? Cuidar de famílias. Temos trabalhado, né, com as nossas famílias, eles têm trabalhado com suas famílias de tempo empenhado aqui na nossa igreja, irmãos. E eu não tive preocupação, não tive medo, estou tranquilo. Quem me conhece viu que a gente foi desse jeito. Pelo contrário, fizemos coisas desafiantes durante esse ano, né? Coisas assim, provocamos mesmo o inferno, né? E aquilo que nós colocamos na mesa como proposta, Deus honrou, não foi, Ricardo? É verdade. Então, assim, você vê como a gente falou nessa área de alimento, né, de assistência, Deus honrou, irmãos. Eu vi aqui, como alguém falou do drive-thru, que era o kit Santa Ceia, que a gente entregava no domingo pela manhã. A gente tem o privilégio
oportunidade de ver as pessoas virem, né? Verdade. Trazia seu dízimo, trazia sua oferta, entregava. A gente via arrecadação até superior a um período normal, né? Fora da transição da pandemia, como também na parte de alimentos. Gente, que coisa maravilhosa, como é bom ser igreja, como é bom ser diferente, né? Então a gente vai estar finalizando esse tempo aqui, mas fazendo essa pergunta para Ricardo. Ricardo, né? Como que foi conciliar em pouco tempo, como foi conciliar, né? Uma mudança de Campina Grande para morar em Lagoa Seca, na sua granja, fazer reforma de granja, responder bem na empresa, e eu, como pastor seu, posso dar testemunho de como você foi fiel durante todo esse tempo, e eu não te vejo cansado, eu te vejo com alegria o tempo todo. Como é que é isso? Esse é o segredo, né? A fidelidade. Amém, olha aí, que coisa Sabe, boa. quando a gente coloca isso no nosso coração, que tudo que nós temos não é nosso, né? E tudo que nós temos é para quando o Senhor precisar, a gente poder doar. Ele nós servimos de instrumento daquilo que Ele nos deu com abundância. Quando a gente tem essa consciência de que tudo que nós temos e fazemos é dele, não tem mais outra alternativa a não ser servi-lo. O pastor perguntou o que não faria em 2021. Deixar de ser grato ao Senhor. Amém. Sim. Em Amém. 2021, não deixar de ser fiel naquilo que Ele faz. Amém. Como o pastor falou, é graça superabundante que Ele derrama. Eu tenho isso no meu coração, pastor, que eu não tenho nada, né? Porque a pandemia começou em março, em fevereiro eu comecei a reforma da minha casa, lá na granja. Eu estou ainda agora, final de dezembro, estou concluindo ainda. Mas foi investido muito dinheiro, o senhor viu a área de lazer, tudo lá. E como o Senhor derramou. Por isso que eu falei que, como o Baixinho também falou, foi em dobro. Verdade. Né? Porque Ele foi derramando, graça sobre graça, graça sobre graça. Então eu me transferi para a Lagoa Seca e nenhuma falta eu tenho sentido. Nenhuma falta, pastor. Porque eu creio, que tudo é dele. Amém. Que tudo é para ele. Maravilhoso. E quando a gente coloca isso no nosso coração, que o Senhor é quem dirige, o Senhor é quem pauta as nossas necessidades, o Senhor é quem pauta aquilo que nós iremos fazer, tudo fica leve, tudo fica tranquilo. Que É benção. verdade. Né? Então, assim, 2021. Eu não falo como Baixinho, só o ano do triplo, né? Eu falo de um ano que nós iremos ser graciados mais uma vez pela graça do Senhor. Amém. Amém. Né? E Ele vai derramar aquilo que nós precisamos que seja derramado em nossas vidas. É verdade. Amém. Como o pastor Bruno falou, não para nós, porque eu tenho essa consciência. O pastor às vezes se preocupa com as coisas que eu faço, mas nada eu faço por mim. O pastor é cuidadoso, viu? Nada eu faço por mim. Eu não faço nada Amém. que eu traga peso naquilo que eu esteja fazendo em relação a finanças. Porque eu sei de onde vem. Amém. Amém. Muito bom. Eu sei de quem eu sou filho. É verdade. Eu sei quem é o meu pai. E Ele é o dono do ouro e da prata. Amém. Sabe? Benção. E quando é para abençoar, não sou eu que abençoo. É por isso que eu digo ao pastor, eu não quero que diga que foi Ricardo. Eu sempre digo isso a ele, e ele sempre não atende. Porque não é Ricardo, porque as coisas que eu faço não é Ricardo. Porque eu não quero essa honra para mim, porque a honra é dele. É ele que através de mim alcança vidas, né? Com essa disponibilidade no meu coração, não é minha. Porque homem Ricardo Carne não faria isso. Então, eu vou continuar em 21, com essa mesma leveza, com essa mesma pegada, se assim o Senhor quiser. Isso é Amém? bom. E outra coisa, na medida que vocês respondem ao reino nessa modalidade, eu digo vocês porque vocês estão representando uma grande massa da nossa igreja que fazem o que vocês fazem, obviamente, né? E aí quando vocês representam isso, quando vocês estão falando isso, eu vou te falar, vocês estão estimulando outras pessoas a isso, tá entendendo? Então isso é importante demais. Vamos encerrando então, mais um ping-pongzinho assim, duas perguntas para cada um, e você responder numa palavra, não é numa frase, numa palavra, né? Francisca. Meu tudo. Deus. Meu amor. Verônica. Destemida. Culto de terça-feira. Um avivamento para Campina Grande. Amém. Bruna. Minha auxiliadora, aquela que está presente todo momento. Igreja. Igreja é um quartel de preparar para lançar.
Cláudia? Minha bênção. Eita glória. Generosidade. Generosidade. Minha bênção. Que bom, gente. Gente, muito obrigado, né? Foi muito bom participar desse tempo com vocês. Quero agradecer a vocês, né? Quero desejar feliz ano novo a cada uma das pessoas que estão em casa. Estamos aqui no primeiro dia do ano hoje, né? Iniciando esse ano maravilhoso, o ano da restituição. Estamos muito felizes por tudo que Deus vai fazer. Você pode ter certeza. Amém, Né? Pode contar comigo, pode contar com a nossa igreja. De fato, né? Nós carregamos, né? Esse slogan de lugar de um povo feliz e nós pensamos que isso é uma grande verdade. Então, desejo feliz ano novo, feliz ano novo para vocês. Feliz ano novo, pastor. Feliz ano novo para vocês. Muito obrigado, amém? Sejam abençoados, muito obrigado por essa noite maravilhosa. Compartilhe esse link com outra pessoa em nome do Senhor Jesus.